Chegamos agora ao terceiro ano, aula 6.1. Professor, nós vamos continuar falando sobre sistemas agroflorestais? Perfeito, meus queridos. Só que agora o viés é totalmente diferente. Pega aí todo o material. Viés, na verdade, eu quis dizer o direcionamento, não viés. E por este equívoco peço desculpas. Então vamos lá. Pessoal, a aula de hoje nós vamos continuar falando do potencial dos SAFs. E sempre lembrando, claro que a gente vai direcionar para uma atividade da pecuária, para uma atividade da agricultura ou para uma atividade da floresta, tá bom? Pega o material de vocês, vai lá, ó, vai conferindo lâmina por lâmina, o tio vai passando lâmina por lâmina com vocês. E aí, já vai anotando as dúvidas, se durante a explanação ficar alguma coisa, vai anotando. Qual foi a lâmina que deu dúvida? Essa aqui. Que quando a gente finalizar, a gente tem aquele bate-bola, jogo rápido, porque vai vir as atividades, tá bom? E vou aproveitar e mandar um abraço aí para todos os nossos professores presenciais em agradecimento lá, ó, a nossa interação no nosso grupo. É muito importante quando eu recebo as informações de vocês, que a gente pode ficar esclarecendo aqui na sala, tá bom? Sejam todos bem-vindos e meu diretor, na tela. Olha aí, aula 6.1. Professor, a aula ainda, ó, é classificação com base na estrutura. Aí tá o negócio, a nossa última aula, nós falamos sobre determinadas estruturas do sistema SAF. Agora, a classificação é no sistema silviagrícola, nos sistemas silvipastoril e nos sistemas agrosilvipastoril. Para que possamos falar sobre isso, as próximas lâminas nós vamos colocar aí os conceitos, vamos colocar as definições, para quando você for realizar o processo de levantamento da caracterização de um sistema SAF, diagnosticar se o potencial é o silvio-agrícola, o potencial é o silvipastoril ou o potencial é agrosilvipastoril. Tudo bem, meus queridos? Tudo, professor! Pum. Classificação dos sistemas SAFs agroflorestais. Classificação com base na estrutura. O que é isso, professor? A classificação com base na estrutura engloba o sistema silvio-agrícola. O que é o sistema silvio-agrícola? Aqui, ó. Espécies florestais e agrícolas. Silvio-pastoril, espécies florestais e atividade da pecuária. E agro-silvio-pastoril, espécies agrícolas, florestais e atividades da pecuária. Então, toda vez que nós estivermos falando de silvia-agrícola, a espécie florestal é vegetal. Vegetal são plantas nativas da floresta, que vamos fazer a interação com atividades agrícolas. Aí são as variedades, os vegetais. Só que esses vegetais agrícolas, meus queridos, envolve o quê? Não envolve só alface, agrião, tomate, não envolve só repolho, que é da agricultura. Envolve também o quê? Envolve a fruticultura. O que é a fruticultura? Plantação de frutas, mas não silvestres. Aí nós temos as frutas. Tomate. Nós temos as frutas. Laranja, manga, cenoura, manga, cupuaçu, tangerina, melancia, aí pega todas as frutas. Silvia-agrícola, ainda quando a gente fala de agricultura, também é madeira, silvicultura, né? Madeira. É madeira. Então, por exemplo, pinos,
Entendeu? Então, tudo que for atividade da agricultura que envolva vegetal, junto com florestas que envolvam espécies nativas, silvicultura. Quando a gente fala silvopastoril, aí já é diferente. É a atividade da floresta, junto com o quê, professor? Pecuária. Pecuária é criação de animais. Só que aí, pessoal, quando a gente fala espécies florestais, envolve o quê, professor? Tanto vegetal como animal. Porque se eu inserir uma atividade pecuarista dentro da floresta, eu não vou estar alterando o vegetal, mas também os animais que dependem daquele vegetal, animais silvestres. Agora, quando eu falo agrossilvopastoril, é espécies agrícolas, que aí são os vegetais já padronizados, tomate, cebola, agrião, alho, aí vem fruticultura, vem a silvicultura, que é tudo vegetal agrícola. Floresta, árvores nativas, animais, então é a fauna e a flora. E a atividade da pecuária, que é a criação, os três juntos. Então tem essas três atividades. Agrossilvopastoril, silvopastoril e silviagrícola. Vamos lá? Let's go! O que é isso, professor? É uma imagem que nós estamos mostrando para você de uma floresta. Onde temos aqui algumas coisinhas que devemos levar em consideração. Um espaço sem necessidade de adubos nem agrotóxico. Aí vamos lá, produção de alimento, espécies diferentes se ajudam, podas alimentam o solo, ocupa diferentes estratos. Estão observando isso? E tem uma palavrinha interessante, habitat. Essa imagem, ela é muito importante porque a gente tem que pensar assim. Muitos espaços de floresta, ela tem um determinado habitat, que é um habitat intrínseco. E muitas vezes, quando você não consegue amenizar o impacto que isso pode ocorrer, você também pode trazer a um favorecimento da inclusão do potencial daquele ambiente, sem que você altere a estrutura de quem precisa desse habitat, que nesse sistema são árvores nativas e animais silvestres, nativos dali. Então vamos lá. Agrossilvopastoril, vamos começar com este sistema. A exemplo, né? Vamos mostrar primeiro tudo. Nossa, agrossilvopastoril, árvores associadas com o cultivo agrícolas e atividades da pecuária. Seu correto manejo possibilita, presta atenção, seu correto manejo potencializa conservação do ambiente, aumento da produtividade agrícola, conforto e a maior produção animal, melhor qualidade, contribuindo para a fixação do homem no campo. Pessoal, tá, Jefferson. Exemplo, jardins domésticos com animais, métodos Twine, segunda pastagem durante a fase de manutenção da floresta. Quando se fala em fase de manutenção da floresta, se fala de viabilidade do produto florestal. Então, lembre em floresta, você lembra que a floresta, pessoal, quando ela não é habitada pelos seres humanos, a floresta ela é autossuficiente.
Uma floresta, para se manter, ela não necessita de nenhum tipo de trato cultural, de nenhum tipo de manejo. Quando eu falo trato cultural, eu estou falando de atividades agrícolas com o processo de vegetais. E quando eu falo de manejo, nenhuma floresta que tem seus animais precisa de manejo. Ela se autorregula. Agora, quando você vai fazer uso do potencial de produto que está na floresta, você sempre tem que pensar como ela faz essa reposição e como eu posso usar isso ao meu favor, sem que altere o habitat daquela estrutura. E aí, muitas vezes, o sistema agro-silvopastoril mostra essa imagem para a gente bonitinha. Formado pelos elementos agrícola, floresta e atividade da pecuária, na maioria das vezes, a implantação de um sistema é realizada a partir do plantio de árvores na pastagem durante ou após o cultivo agrícola. Meus queridos, isso não é agro-silvopastoril, tá? Mas, tudo bem. Por isso são utilizados ranks. O que é esse ranks? De uma maneira ou outra, linhas de plantio. Ou, em alguns casos, pomares caseiros, onde são criados animais como porcos, galinhas, associados a árvores de uso múltiplo e cultivo agrícola. Sistema agro-silvopastoril tem vantagens em relação ao sistema convencionais de uso da terra, pois permite maior diversidade e a coexistência de mais de uma espécie em uma mesma área melhora a utilização da água e dos nutrientes do solo. Há ainda a recuperação de fertilidade do solo, o fornecimento de adubo, adubo verde e controle de ervas daninhas. Benefícios. Além de permitir a conservação do ambiente, esse sistema que integra lavoura, pecuária e floresta, e os pequenos nomeiam da sigla ILPF. Então, ILPF, né, é a integração lavoura, pecuária e floresta. A integração lavoura, pecuária e floresta auxilia, pessoal, na atividade da agricultura familiar. A atividade da agricultura familiar, ela envolve a integração da lavoura, ela envolve a integração da atividade pecuária e ela envolve o fluxo da floresta. Isso é muito importante, porque essa integração favorece a sustentabilidade da lavoura, a sustentabilidade das atividades da pecuária e a sustentabilidade da dinâmica da floresta, que requer uma dinâmica do produto final. Olha a sustentabilidade que você vê aí na figura, né? O sistema tradicional plantio dos roçados é bem mais barato do que o sistema agro-silvopastoril. No entanto, eles apresentam uma dinâmica muito
uma dinâmica muito transicional nos desafios que tornam o solo mais próprio para a obtenção do produto final da atividade de cultura. O plantio de roçado possibilita a garantia da sobrevivência da agricultura familiar. E o agricultor da atividade familiar, que desempenha as atividades agrícolas de acordo com os padrões já fixados do conhecimento, consegue uma dinâmica de garantia de sobrevivência e consegue também potencializar, independente das inatividades que não são encontradas, não são aportadas, o suporte dessa agricultura para as famílias com assistência técnica. Silvia agrícola. As árvores associadas ao cultivo agriculturas anuais ou perenes. Exemplos: jardim domésticos, plantio de espécies agrícolas nos primeiros anos do povoamento da floresta. Plantio de árvores em fileiras e faixas de cultivo. Aqui está a imagem. Composto por espécies florestais, agrícolas, ou seja, combinações de áreas e plantios, árvores nativas, palmeiras ou induzidas com cultivos agrícolas para a produção da maioria. Exemplo, acácias, exemplo, eucaliptos, exemplo, feijão, exemplo, paricá, exemplo, pinos, teca, entre outros. Compostos por florestas e agrícolas, ou seja, a combinação das árvores e palmeiras nativas ou introduzidas do cultivo agrícola. Os produtos não madeireiros, como frutos, vamos aos exemplos. Exemplo, abil. Exemplo, castanha do Brasil, que é a castanha do Pará, né? Exemplo, jambu, uxi, entre outros. Produtos medicinais, copaíba, andiroba. Componentes agrícolas herbáceos, arroz, feijão, melancia, milho, entre outros. Componentes agrícolas arbustivos e subarbustivos, açaí, cacau, café, cupuaçu, ingá, maracujá, pimenta do reino, urucum, entre outros. Trepadeira, maracujá, entre outros. O sistema silvio-agrícola pode se dividir de baixa, média e alta complexidade. Os sistemas silvio-agrícolas de baixa complexidade são os de quebra-ventos, culturas de aleiras, que são fileiras, cercas vivas e outros. O sistema silvio-agrícola de média e alta complexidade inclui quintais agrícolas, quintais agroflorestais, sistema multiestratificado, sucessionais, entre outros. Silvopastoril, árvores associadas com pecuária. Esta combinação potencializa a produção da metade da proteína animal. Exemplo, banco de proteína, plantio de árvores em áreas de produção de proteína.
áreas de produção de proteína para corte ou pasto direto, árvores em pastagens nutricionais e ou plantas para regeneração artificial ou natural de árvores em áreas de pastagens ou artificiais, pastos em árvores florestais. Formado por componentes florestais, as atividades da pecuária, ou seja, a combinação de árvores, arbustos ou palmeiras com plantas forrageiras herbáceas, ervas e capins e animais. Merecem destaque aqueles aqueles em que o plantio das áreas se dá na pastagem. Vamos ao exemplo. Podem ser na forma de ranques, com uma ou mais linhas de plantio de pequeno bosque, com árvores dispersas na pastagem, seca viva ou com condições de árvores de regeneração natural. Então a gente vê aí, né, que os sistemas SAFs, que englobam o sistema silvio-agrícola, o silvio-pastoril, e o agrossilvio-pastoril, tem a interação da atividade que são padronizadas dentro da agropecuária. Então, quando a gente vai na floresta e vê um potencial da floresta, e essa floresta apresenta características de alguns sistemas, essas características podem ser implantadas de forma a realizar o processo de sustentabilidade. Vamos lá. Um sistema silvopastoril em uma floresta, temos que fazer o levantamento dessas árvores nativas, primeiramente, a silvia-agrícola, árvores, florestas, aonde temos que ver quais são os animais silvestres que moram ali, quais são os vegetais que esses animais silvestres são dependentes. E também, de outra forma, quais são os vegetais que ali estão e qual é a dependência desses vegetais para os animais silvestres que ali estão. Depois, verificar as propriedades edafoclimáticas daquela floresta, as características dos animais microscópicos, vamos lá, bactérias, fungos, quer dizer, todos aqueles do reino Monera, do reino Fungi, e também alguns artrópodes que realizam o processo de retroalimentação daquela floresta na região de volumosos que estão ali. Eu estou falando da sarrapilha, né? Que é muito importante para o processo de decomposição e retroalimentação daquele ambiente. Feito isso, feito o levantamento da estratificação da floresta, feito o levantamento tanto dos componentes da fauna e da flora daquele espaço, tem que verificar como a dinâmica desses vegetais se relacionam para ou aumentar um possível produto que possa ser utilizado da floresta no mercado, como potencializar isso, escalonar. De forma como assim, professor? A você manter essa retroalimentação da floresta, que a gente chama de sustentabilidade. Ela é autossustentável. Como eu mantenho e como eu potencializo isso?
para o mercado. Uma coisa é aumentar a produtividade do produto silvestre, de origem vegetal ou animal, e a parte que sobra a gente viabiliza no comércio. Sem que você precise inserir algo da agricultura ou da pecuária. Quando você faz o sistema silvio-agrícola, silvio-pastoril ou agro-silvio-pastoril, o intuito da interação da atividade agropecuária em uma floresta é a potencial recuperação de uma área degradada advinda de um evento natural ou não. Se ocorre um evento que destrui um determinado espaço da floresta por fatores climáticos, deve-se fazer uso do instrumento da agricultura para potencializar a sucessão florestal, de forma a viabilizar um possível retorno da fauna e flora daquele ambiente. Então, quando a gente fala em sistemas agro-silvio-pastoris, pessoal, quando a gente fala sobre classificação de sistema agroflorestal, não é para colocar agricultura dentro da floresta, não é para colocar pecuária na floresta, mas para utilizar ferramentas da pecuária, para se utilizar ferramentas da agricultura e em uma possível área florestal que sofreu um possível devastação de ordem natural. Eventos climáticos podem alterar a dinâmica de uma floresta. E aí a intervenção vem de encontro com sistemas padronizados de recuperação. Dessa forma, você possibilita o ganho, a renda do que a gente chama do que é sustentável. Ok, professor. E quando a gente vai para os recursos minerais? Quando a gente sai dos recursos da fauna silvestre, fauna e flora silvestre, regiões onde tem animais em extinção. Só que aí a gente sai dessa área e vai para o minério. Aí são questões de solo. E aí, quando você chega nesse patamar, possivelmente temos que evitar o que a gente chama de minimização dos impactos de desenvolvimento. Minimização de impactos de desenvolvimento. Hoje, no estado de Rondônia, nós vemos muitas áreas sendo utilizadas, para banhos, quando a gente chama que os banhos hoje estão numa estrutura de formação do desenvolvimento homem, floresta e animais. Muitos empreendedores que estão se utilizando do sistema SAFs como empreendedores. E se utiliza para hotel fazenda. O que a gente está chamando agora ou é hotel fazenda, chácaras, aonde os seres humanos podem conviver com a fauna, a flora, os recursos hídricos da floresta. E quando os humanos, seres vivos, levam as suas crias para esses hotéis, fazendas, sítios, que tem lagos, realiza a atividade com os filhos
em relação à conscientização ambiental. Uma conscientização ambiental em relação ao vegetal, à floresta, em conscientização. A floresta que eu falo, pessoal, é como se utilizar de forma consciente vegetais que podem ser utilizados não só para nutrição, como de forma medicamentosa. Aonde as crianças vivenciam não só com animais domésticos, mas também vivenciam a sua relação com os animais silvestres, sem impacto à dinâmica daquele determinado animal, papagaio, cutia, peixes e os recursos hídricos utilizados naquele ambiente. Cada recurso hídrico utilizado naquele ambiente favorece o que a gente chama de processos de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento consegue manter o que a gente chama de potencial agrícola para um sistema SAFs. Ok? Ok, professor. Meus queridos, chegamos aqui no final da nossa aula. Para mim, meu diretor, daqui a pouco a gente volta com mais assuntos, porque a gente vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido com vocês, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.